Oi, gente, boa noite. Eu sou Soraya Jordão, para quem não me conhece, psicóloga, e hoje eu tô aqui querendo conversar com vocês a respeito de algumas situações que eu tenho escutado, né, alguns relatos que eu tenho ouvido que me falam de situações que algumas pessoas estão vivendo nesse tempo, né, de pandemia e que são manifestações, né, de ansiedade diretamente relacionada ao momento atual. Então, eu achei interessante poder trazer para a gente conversar, porque eu acho que muitas vezes isso pode estar acontecendo com muitas outras pessoas e com isso, ao ouvir, eu acho que de alguma forma a gente sente um alívio, né, ao perceber que não é uma coisa, uma reação somente nossa, né, que às vezes a gente costuma pensar, ai meu Deus, estou enlouquecendo, né, mas perceber que é uma reação que nesse momento outras pessoas também têm e tentar costurar algumas estratégias que possam servir, né, para alguma retomada, né, de tranquilidade. Então, eu vou começar por uma situação que foi a mais relatada. Eu ouvi de umas 4 pessoas, né, diferentes, que essas pessoas estão no seu dia, né, em casa normal, e de repente elas começam a sentir algum sintoma relacionado ao Covid. E imediatamente essas pessoas são tomadas de pavor, né? Então, por exemplo, teve uma pessoa que relatou que no meio da noite acordou com falta de ar e aí aquilo foi tomando uma proporção e a pessoa não queria voltar a dormir com medo, né, de agravar enfim, evoluir para o pior. Detalhe que essa pessoa não estava com a doença, né? E nem tinha nenhum outro sintoma. No meio da noite acorda com a falta de ar e é tomada pelo pânico, pela ideia de que aquilo era a manifestação da doença. Um outro relato é de uma pessoa que diz que consegue dormir, mas que invariavelmente toda noite está acordando no meio da madrugada, né? E os pensamentos começam a torturar. Como vai ser se pegar, como é que vai ser indo para o hospital, quem vai levar, e se não for ela, se for o marido, e se o marido pegar, como é que ela leva para o hospital e deixa o filho. E aí toda noite, né, ela acorda, tá dormindo, acorda no meio da madrugada, esses pensamentos invadem, né, e ela não consegue sair disso, né, e aquilo vai dando um pânico, um terror, porque ela fica absolutamente apavorada, né. Um outro relato é de uma pessoa, essa não consegue dormir, ela simplesmente deita e não consegue dormir. Ela fica pensando se ela durante o dia cometeu algum erro que pudesse fazer com que ela ou a família tivesse se contaminado. E aí ela fica com aquele pensamento, né, que vai triturando por dentro, né, tentando lembrar todas as coisas que ela fez, aonde ela foi, como ela foi, se ela tocou em alguma coisa. E aí, gente, isso é de uma angústia, isso é de um sofrimento imenso, né, imenso. Uma outra pessoa, né, um homem falou que ele acorda de noite e vai ao quarto, né? Tem uma criança pequena em casa, vai ao quarto da criança para ver se a criança está apresentando algum sintoma da doença, né? Então, com esses relatos, o que fica para mim é que todos nós, de um jeito ou de outro, né, estamos vivendo sob o medo, né? O medo, entendendo aí o medo como uma reação a uma ameaça real,
né? O que que é o medo? O medo é saber que existe o coronavírus, né? E que é uma doença que a gente precisa se proteger, então é natural que quando a gente saia na rua a gente tenha uma preocupação, né? Tenha um medo de contrair a doença. Porém, para a gente poder lidar com essas situações, a gente precisa se prender, né, a tudo aquilo que nos dá alguma possibilidade, né, de enfrentamento. Então, para a questão do medo como uma preocupação natural que é comum a todos nós, a gente tem, né, à mão aquilo que a gente mesmo diz. Não, eu tô usando máscara se eu vou na rua, eu lavo as mãos, né? Se eu entro em contato com qualquer coisa que venha da rua, eu tô seguindo, né, as orientações que eu devo seguir para me preservar. Então, eu tô fazendo o que precisa. Por outro lado, se eu contrair a doença, né? Porque eu acho que a gente também, quando pensa na doença, a gente pensa, obviamente, como um atestado de óbito. É verdade, a doença é grave, não é uma gripezinha, e não é mesmo. Está morrendo, sim. Muitas pessoas estão morrendo né, até pela própria saturação do sistema e pela própria gravidade que a doença adota em alguns casos. Mas a gente, no momento, né, em que o medo se aproxima e que deixa de ser uma preocupação e passa a ser um desespero, né? E passa a ser a necessidade de antecipar uma ameaça futura, uma catástrofe, né? Que não se deu, né? E que pode inclusive não se dar, para que a gente possa apresentar alguma resposta que nos tire desse turbilhão. Além da gente pensar que a gente está fazendo as coisas que têm que ser feitas para nos preservar, a gente precisa pensar também que, além dos casos graves e das mortes, né, que acontecem e que são muitas, a gente, no momento do desespero, a gente também precisa se segurar, né, no fato de que também são muitos os que se curam, né, inclusive num número muito mais expressivo. O número de mortos podia ser 1%, 2%, 5%, 10%, seja ele quanto fosse, seria um número absurdo, porque não deveríamos perder vidas, né? Mas eu tô falando com relação ao momento da angústia, o momento do desespero, a gente precisa se fincar no aqui e agora, né? Então, se você passa por uma situação que você tá ali no teu dia a dia e subitamente aquela ideia, né, começa a vir na sua cabeça, ou que você tem algum sintoma, então você já acha que é a doença e muitas vezes não é, né? Ou mesmo quando é fundamental que você possa, né, pelo menos como estratégia, como uma tentativa de enfrentamento, se colocar no aqui e agora. O que eu tenho neste momento, né? Eu tô com falta de ar, eu tô com algum outro sintoma, tem alguma outra evidência, né, da doença? Se não tem, peraí, mas será que já começa com falta de ar? Eu tô com falta de ar, então peraí, eu vou num aplicativo, existe o aplicativo, né, Coronavírus SUS, eu posso ligar para o meu médico, eu tenho atitudes que eu posso tomar antes de me desesperar e antes de tomar a doença como um atestado de óbito, né? E muitas vezes até aguardar por uma horinha, né? Você observar a sua própria reação. Então, por exemplo, eu vi pessoas que são alérgicas, né? E que no momento que apresentou coriza entrou em desespero, né? Pensou, então eu tô com a doença. Primeira coisa que a gente tem que pensar, peraí, eu tô com a coriza? Então tá, é um dos sintomas? Ok. Tô com mais algum outro sintoma? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é o cuidado de separar minhas coisas, ok? E aguardar. E nesse sentido, buscar, e eu sei que é difícil, mas buscar os elementos, né, que nos rodeiam de realidade para que a gente não entre num desespero
cria uma situação que não é real, né? Então, por exemplo, tem pessoas que não reagirão dessa forma, mas que estão com medo o dia inteiro. O dia inteiro a pessoa sente medo. O dia inteiro a pessoa fica preocupada de ter se contaminado, né? E essas situações trazem um desgaste emocional muito grande, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, sim, o momento é inseguro, essa falta de garantia nos abala na estrutura, né? Mas eu preciso me segurar no momento de agora, nos dados que eu tenho de realidade nesse momento. Uma coisa é você se preocupar em saber como você vai fazer se você pegar a doença, né? Se você contrair o Covid. Como é que você vai fazer o seu isolamento em casa? Como é que você vai separar suas coisas? Isso é uma preocupação com a situação no sentido de ter um planejamento para aquilo. Outra coisa é você já imaginar que vai pegar, que vai morrer, que se você morrer, deixa desamparado seu marido, seu filho. Aí a gente já está no campo do desespero, a gente já está num campo que não nos auxilia, que não ajuda a resolver e que não nos permite ter a clareza diante da situação. Então, eu quero falar para você que está com medo, que está inseguro, que fica atormentado com a ideia de que pode, né, pode perder amigos, parentes, que fica o tempo todo achando que o inimigo está em todo lugar, né? Para você, existem algumas estratégias que você pode tentar, né, para ver se ameniza. A primeira delas é cuidar para fazer as ações que são necessárias para sua proteção. A máscara, evitar sair de casa, o lavar as mãos, o álcool gel, pesquisar como é que se faz quando se sai para se chegar em casa em segurança, né? Como que se limpa o óculos, o celular, isso é uma coisa. A segunda coisa é diariamente reserve um tempo do seu dia para você fazer alguma coisa que te faça bem. Sabe, como quando você levanta, né, a válvula da panela de pressão, é preciso. Se gosta de cozinhar, cantar, tocar, dançar, pintar, desenhar, fotografar, escrever, conversar com amigos, ler, seja o que for, reserva uma parte do seu dia para apaziguar, né? Para te conectar com aquilo que te faz bem. Segundo, se prende ao aqui e agora, nesse momento. Como eu estou sentindo, o que eu estou sentindo está sob controle ou eu estou exagerando? Eu estou lidando com a situação como ela é ou eu já estou projetando coisas demais? Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, se você nesse momento está com a doença, ou se você está com sintoma, ou se você teme, alimente-se bem, observe seu corpo, busque, né, as orientações, mas a doença ela não é um atestado de óbito, né? E nessa hora é isso que você precisa pensar. Para muitas pessoas os sintomas foram leves com acompanhamento, para mim pode ser também, né? A terceira coisa, não se deixe levar pelo desespero. Busca nessa hora a energia positiva, o pensamento positivo, a esperança, para que você possa, com lucidez, tomar as ações necessárias, né? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente está vivendo um momento de ameaça, mas a gente deve evitar ficar vendo informação o dia inteiro, porque senão parece que as pessoas só morrem, né? Então, procura ver a informação uma vez por dia para se atualizar, mas não fique nessa busca, né? Se você tem amigos que tendem a ser mais apavorados nesse momento, evita um pouco, procura estar com pessoas que levam de forma mais suave, né? Para você poder se fortalecer e pense no aqui e no agora. Não projete o que não aconteceu. Qualquer coisa, se estiver angustiado e quiser falar disso, meu Instagram,
psi.soraya com Y Jordão. Obrigado, um beijo.